Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Tito 2, verso 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Fala estas coisas, exorta e repreende com toda autoridade, e ninguém te despreze. Amém? Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus? Quem crê, dá glória a Jesus. Cenáculo, pode estar sentado. Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Estou direcionado pelo meu Senhor aqui nessa noite a tratar de organizações, manifestações, vertentes que estão dentro da igreja para modificar o Evangelho, para transtornar o Evangelho a fim de dar sentido a uma outra religião ou uma nova religião. E essas tentativas são históricas, estão comprovadas em toda a transição da igreja, né? Essas inúmeras ações, iniciativas, penetrações de ideias dentro da igreja para afetar cristãos e também impedir que o Evangelho seja a revelação pura de Deus para aqueles que procuram se salvar em Cristo Jesus. E antes do pastor eu tratar, que Paulo também aqui colocou muito bem exposto sobre justiça e santidade como dom concebido por Deus, eu queria que a igreja abrisse o texto de Romanos 14, versículo 1. Eu vou fazer um apontamento aqui importantíssimo, meus irmãos. Amém? Que muita gente está pegando carona aí. Lá atrás, a igreja neotestamentária, a igreja primitiva, assumiu uma posição contrária diante de numerosas escolas e pensamentos e sistemas filosóficos, tá? E eu vou apresentar um deles aqui. A igreja leia texto Romanos 14, 1 em voz alta, por favor. Amém? Como segue também, a igreja não precisa abrir, mas é bom registrar, Gálatas 4, verso 10, verso 11. Gálatas 4, verso 10, verso 11, vamos ler. Gálatas 4, verso 10, verso 11. Pode ler bem alto, por favor. Versículo 11. 10 e 11. Amém? Você entendeu alguma coisa do que você leu? Ok. Paulo está expondo e tentando combater aí um problema dos ascéticos. Sabe quem são os ascéticos? Amém? Segundo a tradição da igreja, são aqueles que acreditavam que o exercício prático da fé, ou de algumas coisas relacionadas à fé, os levaria à efetiva realização de certas virtudes. Eles acreditavam o seguinte, Cenáculo da Fé, que por intermédio de esforços próprios e de certas práticas relacionadas à fé, eles poderiam por si mesmos produzir virtudes espirituais. Por conta disso, na era medieval, se transformou no que historicamente se diz conselho de perfeição e tesouros de méritos. E a igreja vai lembrar: castidade, pobreza e obediência passaram a ser formas perfeccionistas de serem cristãos. Segundo Paulo, certos judeus cristãos estavam se esforçando em
em tornar o Evangelho uma lei. Transformar o Evangelho numa nova lei. Esses ascéticos da história são conhecidos como nomistas, para quem conhece aqui saber o que eu estou falando. E eles tinham exatamente esse parecer. E Paulo denunciou em Colossenses 2,16, 1 Timóteo 4, verso 3, verso 4, amém, acerca desse segmento, dessa corrente de ideia de pensamento filosófico. Eles queriam ser tão perfeccionistas, tão perfeitos na prática de certas cerimônias, que eles passavam exatamente a dar a entender que não precisavam e nem necessitavam mais de Jesus. Era uma prática puramente religiosa. Era uma força direcionada exclusivamente para a pessoa, para o religioso, para a sua satisfação religiosa. Esse é o ascético. Ele acredita que, por intermédio de certas práticas religiosas, ele pode produzir virtudes. Você é a favor disso? Mas tem gente pegando carona nesse conceito e pensamento que Paulo denunciou e que estava querendo penetrar dentro da igreja. E lá na frente você vai entender o porquê é heresia. Porque o fato de você querer ser perfeito, de querer ser santo, de querer ter uma justiça autossuficiente, você ultrapassa Cristo. Você deixa a desejar, deixa a declarar que você não precisa mais da graça dele, nem da misericórdia dele. Porque aquilo que você faz é o que dá sentido para você amanhã ser salvo. Esses são os ascéticos, nomistas. Só tem sentido aquilo que ele faz. Então, se você tiver um pouco dessa ideia, já começa a trabalhar isso já. E o que Paulo também denuncia em Romanos 6, verso 1, e você vai abrir e vai ler. Tá? Quem já viu? Gente dentro da igreja procurando ser perfeito, levanta a mão. Quem já viu? Pessoas por intermédio dessa ideia de querer usar a sua própria força para provar quem são, para serem reconhecidos ou vangloriados, levante a sua mão. Quem já viu pessoas deixando claro de que elas vão entrar no céu porque são boas, vão entrar no céu porque merecem isso, levante a mão. Esses são os ascéticos. Tá? Asceticismo é isso. O que você faz dá sentido de você receber salvação. Salvação por mérito. Salvação por recompensa. Salvação de Deus atribuído totalmente ao indivíduo que só faz coisas boas. Isso é asceticismo. E os judeus estavam lá. Lei da circuncisão, lei sabática, querendo penetrar lá dentro da igreja, usos e costumes tradicionais do judaísmo, para querer dizer o seguinte, que tem mais sentido nós sermos judeus do que nós sermos cristãos, né? E está na história, está marcado na história, para reflexão. E hoje, antes de você ler esse texto, eu reconheço, tem gente querendo pegar carona nisso, até o dia de hoje, querendo mais ser perfeito do que ser de Cristo, mais chamar a atenção pelo que faz, do que pregar, anunciar o que Jesus fez. Mas enfim, e o perigo dos liberais, Romanos 6, verso 1, pode ler. Amém, lê o segundo também. Ele está denunciando um outro segmento dentro do cristianismo da qual ele estava tentando combater, que são os liberais, que na história são antinomistas, reconhecido pela teologia. A história registra para dizer o seguinte, que eu não estou mentindo para você, e a Bíblia está aí para dizer que é fato verídico. E quem são eles, pastor? Pagãos que não se converteram a Cristo e que estavam dedicados exatamente a transformar a graça de Deus derramada na cruz do Calvário como um processo de vida sem responsabilidade moral, sem responsabilidade nenhuma com a santificação. Eles entendiam que a perfeição do sacrifício de Jesus já bastava para eles, e eles não tinham mais do que fazer. Aquele conceito de que uma vez salvo, sempre salvo, esse conceito é o conceito dos liberais que estavam tentando naquele momento, dentro da primeira igreja da história de Atos, entendeu? Transtornar
o sentido da graça e fazer um evangelho que não tivesse compromissos, responsabilidades morais. Um evangelho, uma graça isenta de regeneração e conversão. Bom, Jesus morreu por mim, o sacrifício dele é suficiente, eu reconheço isso, e a partir de agora vou viver somente debaixo dessa satisfação. Jesus morreu por mim, como se fosse a única coisa do evangelho que ele tivesse a dizer, ou a pregar, ou a falar. E tem gente pegando carona nisso até hoje. Se não é por intermédio daquele que quer ser perfeccionista, que usa a sua força mal direcionada, no sentido de que não é para Cristo que ele faz, mas para a sua glória religiosa. E como já dizia o meu Senhor aos judeus, vocês pegam o que mais interessa da lei, e o importante da lei vocês não querem praticar, certo? De usos e costumes que estão injetados no cristianismo hoje, que embelezam a expressão e a cara daqueles que congregam ali, mas se ausenta do coração, da dignidade, da responsabilidade espiritual, da santificação interna. E também tem esses aqui, que por intermédio, que por um lado, há o radicalismo da perfeição, pelo outro, do liberalismo, de achar que a única coisa que nós vamos viver agora em pró é esse único texto do Evangelho. Jesus morreu por mim e eu estou salvo e ponto final e não tenho nada o que fazer, ou obrigação nenhuma a fazer. Indiferente ao arrependimento, indiferente à confissão de pecados, indiferente às obras santas que o Evangelho rege, a única coisa que ele vive na fé é isso, é que Jesus morreu por ele. E eu acredito que falando isso aqui, trazendo esses dois pontos aqui para vocês, eu entendo que você já deve ter identificado alguma coisa lá fora ou dentro de você. Eu tenho para mim que sim. Mas a coisa mais triste de tudo isso que o pastor está falando aqui é que são dois extremos que oscilam de um lado para o outro. Mas que a coisa mais bonita do Evangelho eles não querem. São dois extremos. Mas tem, no meio desses dois extremos, uma coisa linda e maravilhosa que todo mundo podia estar praticando. E é simples e ninguém quer. Se você não se deparar com esse doente, que a religião dele é o corpo dele, você vai se deparar com aquele outro doente, que para ele a única coisa que significa importante da cruz é que Jesus morreu por ele. E ele não tem que levar os compromissos agora, a fé, os compromissos da fé adiante como prova desse amor e dessa obediência. Seja como for, estavam lá presentes dentro da igreja para guerrear contra o verdadeiro evangelho. E eu vou dizer para você aqui o que é certo. É ter um equilíbrio entre essas duas coisas e muita gente não consegue isso. Se você quiser ser um crente de verdade, se você realmente quiser servir a Cristo com legitimidade, você não pode de maneira nenhuma atender a nenhuma destas versões aqui. Nem para o lado daqueles que querem a aparência, nem para o outro lado daqueles que querem liberdade demais. Temos que saber o ponto de fusão certo do Evangelho para amanhã não colocarmos em risco a salvação que Jesus deu por nós, porque eu entendo que a igreja tem esse papel. Você entra dentro dela para aprender, você entra dentro dela para obter a consciência, você entra dentro dela para ter a visão e o ponto de vista de Deus, de como Ele quer administrar essa salvação na tua vida. Mas se nós deixarmos ao Deus dará, e de que as coisas se firmem de maneira natural, e que cada um ande como quer, cada um faça o que quer, vai acontecer o que aconteceu no cristianismo. A criação de uma igreja completamente oposta, diferenciada, completamente contraditória à igreja que Jesus na verdade propôs, quando Ele morreu e pagou por ela. O fato, irmãos, é que esses dois pontos aqui incriminam o verdadeiro evangelho. Eu falo para o cara que quer aparência de que nós queremos coração e ele diz que eu sou herege. Daí eu digo para o liberal que o evangelho é regeneração. E o liberal diz para mim que o que importa é dizer para todos que Deus é amor.
Seja um ou seja o outro, eles são bestas feras que estão dentro da igreja há séculos, corroendo as estruturas elementares da fé que eu vou te ensinar aqui. Por intermédio de lideranças que só querem uma coisa, irmãos: lucrar por intermédio da religiosidade e por intermédio do liberalismo. Liberalismo que está mais do que perceptível no movimento evangélico atual. E a vovó da religiosidade que há décadas, há séculos estão lá inseridas no movimento assembleiano, no movimento batista, no movimento tradicionalista. Uso do véu, uso de certos costumes, de higiene, de formas de se vestir, formas de se alimentar, para dizer que é superior aos outros que estão lá fora, àqueles que estão fora da igreja. Porque tem uma lei, são superiores. Porque tem uma lei, são melhores. Assim os judeus pensavam. E os outros liberais, porque acham que nós pregamos a palavra contra o pecado e trazemos juízo de valores sobre aqueles que querem servir a Cristo, nós estamos sendo radicais demais. Isso não é prova de amor. Porque para Deus provar amor, no conceito do liberal, ele não pode ser discriminado e contrariado naquilo que ele faz. Seja por um lado extremo ou pelo outro, e ambos oscilam, eles estão dentro da igreja querendo afastar a igreja do verdadeiro evangelho que Jesus pregou. E é o que eu vou começar a pregar a partir de agora. Porque Paulo não entrou lá para dizer para esses camaradas: fora daqui. Paulo não entrou lá para dizer para eles: aparta do corpo de Cristo. À toa não. Ele entrou lá porque ele sabe, como eu sei, e talvez há irmãos que sabem aqui, que esses camaradas, seja o liberal ou seja o ascético, eles não querem se converter. O negócio deles, amados irmãos, é aparecer. E por incrível que pareça, os holofotes da glória de Deus não estão voltados nem para mim nem para você, estão mais voltado ainda para aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. É isso mesmo? É isso? Dá uma salva de palmas para Jesus. Então, para você que pergunta para mim o que eu penso sobre uso e costume, já respondi. E a Bíblia também. É irrelevante. Como também deixo claro aqui o posicionamento dessa igreja a nível do que o Evangelho prega, sobre aqueles que não querem responsabilidade moral com o que o Evangelho prega e acreditam num Evangelho sem lei, num amor sem justiça. Os dois capetas podem ter posicionamentos diferentes, ideias diferentes, mas são os mesmos e trabalham com um único objetivo, são iguais, aí eles são iguais. Querem tirar a simplicidade de Cristo das nossas vidas. Então a primeira coisa que eu quero jamais recomendar sobre isso que eu estou tratando aqui, segundo a orientação do meu Senhor, Tito 3, você vai abrir agora, versículo 4 e versículo 5, você vai ler em voz alta, em nome de Jesus, pode ler, vai, para irmão, para, está gemendo ou está lendo? Tito 3, verso 4 e 5, lê em voz alta. Mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, que Ele derramou ricamente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Então, santificação e justificação, segundo a fé, a doutrina bíblica, é um dom concebível puramente de Deus, pela graça. Mesmo que hajam tarefas, atividades, vida, pessoas e esforços humanos aqui, a santificação e a justificação, para você poder entender melhor, a justiça e a santidade, é mérito de Cristo, não é nosso. Mesmo que nós estejamos colaborando com isso, é mérito de Cristo e não nosso. Porque segundo a doutrina, e Paulo diz aí em Tito 3, verso 4 e verso 5,
A sentença justificadora e santificadora foi realizada e proferida em Cristo. Por isso é mérito dele. Então as boas obras, o novo homem, a regeneração, a salvação, a justiça, vem pela ação do Espírito Santo daqui. Vem por intermédio de uma renovação feita pelo Espírito Santo, não é produzida por ninguém aqui. O milagre é dele em nós, por isso o mérito é dele, pois santificação ou justiça foi proferida e realizada na cruz aonde ele morreu, da mesma forma ressurgiu para a nossa salvação. Então, a partir do momento em que o Evangelho se empenha a te fazer uma pessoa melhor daquilo que você era antes, agora em Cristo, essa ação transformadora se deve ao fato de Jesus agir em você e não de você produzir isso. Então Paulo define o seguinte: irmãos, se é pela graça, então nós não temos mais que pagar nada, não é? Se tudo que nós estamos recebendo, as riquezas que estão sendo dispensadas por nós, a nós aqui, nessa noite, vem por intermédio de uma ação de Deus, de um ato dele, por nós, então nós não temos que pagar mais nada. E o entendimento que cabe aqui é o seguinte: se houver alguma coisa que a Bíblia te manda fazer, a partir de agora você não vai fazer porque você está em busca de conquistar alguma coisa. Você vai fazer no sentido de você poder recompensar a Cristo, porque tudo já foi alcançado. Você está buscando o quê? Você está em busca do quê? Você quer encontrar o quê? O que ele efetuou lá já é para que o que estava distante de nós fosse alcançado. E ninguém mais precisa buscar mais nada. A partir do momento que você se certificar que você é crente nele. Se houver alguma regra depois disso, nós fazemos por outros princípios, satisfação, amor, que eu vou colocar daqui a pouco aqui. Então todas essas campanhas que são feitas em torno de metas de conquista, todas elas estão desqualificando e desmerecendo o que Jesus fez. E a santidade e a justificação são uma delas. Você é santo porque você crê em Jesus. Você é inocentado da culpa por intermédio da tua fé nele. Você não precisa pagar e nem trabalhar para isso. Ele já pagou. O que você vai fazer agora? Você vai fazer por outros princípios, mas não por um propósito de conquistar, alcançar, se apoderar, porque ele já fez tudo isso. Se é pela graça, é pela graça. Se é pela fé, é pela fé. Então tudo o que acontece na nossa vida é a ação dele em nós. E nós só somos colaboradores disso. O novo homem é um milagre que ele fez. A única coisa que eu faço aqui agora é alimentar para que isso não morra. Mas eu não posso me pôr na idiotice, na ignorância de me achar que eu sou autor de alguma coisa do que está acontecendo comigo aqui agora. Por mais que eu tenha atividades e colaborações físicas, materiais, até espirituais nisso. Se o Senhor Jesus não quiser fazer, nada dessas atribuições vão acontecer na tua vida e na minha vida. Nada que está no Evangelho aparecerá em você ou em mim, se ele não for o autor, se ele não for o agente dessa realização. Qual é a idiotice? De achar que o que eu faço tem algum sentido. E o Evangelho diz, não, o que tem sentido é o que ele fez. E se você não pensa assim, você não se converteu. Ou você é um puritano descarado, que está prestes a se ausentar da graça e misericórdia de Cristo, porque você não precisa mais disso para ser bom. Ou você é aqueles safados sem vergonha, que quer liberdade demais e usa a graça como pretexto para isso, baseado num amor que não tem moral, num amor que não tem justiça. Porque Deus me ama, Ele tem que me aguentar, seja como for. Se Cristo está em nós, a obra já desceu ataviada.
para ser concretizada em nossas vidas por intermédio desta fé. E é como meu Senhor pregou em João 15: aqui, meu amigo, ramo sem videira se seca. Ramo sem a videira não presta para nada, não tem vida, não pode gerar por si mesmo aquilo que Deus requer. Ele precisa daquele que tem para poder ser, e isto é que dá sentido a igreja se reunir aqui nesta noite. O fato de que aquele que pode está aqui hoje nesta igreja, falando com ela. Racaporias terregestéria, de que a nossa vida foi entregue nas mãos dele. Você quer um segredo aqui para você nunca cair? E não centralizar as tuas forças em você mesmo, mas usar dessa fé pessoal que todos nós podemos ter uma, para fazer com que Jesus esteja próximo, ou em presente, ou então ativo, ou então dono das nossas ações. Então não existe o cara santo, nem o cara salvo por si mesmo. Pois justiça e santidade é um dom concebido por Deus, não é um dom concebido por homens. É segundo a graça dele. Gálatas 2:8 já diz isso: o homem é salvo segundo a graça de Deus, para que ele não se vanglorie, segundo a graça de Deus, para que ele não se ensoberbeça, segundo a graça de Deus, pelo poder da fé, para que ele não seja de si mesmo. Se é pela graça, então é pela graça, não temos mais que pagar por nada aqui. Então por que você dá dízimo? Eu dou porque é uma forma de eu poder agradecer ao meu Senhor pelas bênçãos que Ele me deu. Então por que você faz jejum, oração? Por que você faz vigília? Por que você evangeliza? Por que você isso? Por que você aquilo? Por que você obedece à doutrina? Eu faço por outros princípios, não para conquistar nada, nem pagar por nada, porque o meu Senhor já pagou por tudo na cruz. O sentido é o que Ele fez, não o que eu vou fazer. Você se converteu assim? Ou quer aparecer demais? Não é? Por isso que Paulo foi lá e meteu um chute no traseiro do diabo e falou: fora daqui, capeta. Fora daqui, Satanás. Né? Porque eles estão querendo o quê? Passar à frente de Cristo e aparecerem mais do que Ele, né, irmãos? Segundo ponto aqui, Tito 2,13. Lê, que é o texto que nós lemos já. Leu 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim, pode ler, de redimirmos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Amém, Jesus? Amém. Aí entra a questão, né? Principalmente daquele que quer ser liberal e tem o conceito de que a graça ela é exercida sem princípios morais ou sem lei. Fim da lei é Cristo, dizem eles, e cortam o texto por meio para dizer exatamente o quê? Vivemos do que Jesus entregou na cruz do Calvário e não temos mais responsabilidade nenhuma. Então Paulo em Tito 2, verso 14 define o seguinte: mesmo que santificação e justificação sejam distintas no seu significado, porque cada um quer dizer uma coisa, ao mesmo tempo são inseparáveis. Não há como eu ser inocentado da minha culpa eterna por Cristo sem ser santificado por Ele. Se fui liberto da culpa, se Ele me deu uma chance de salvação, Ele também vai querer me santificar. Um exemplo disso é do que Ele fala em Mateus 5,16. Pode ler bem alto esse texto, por favor, em nome de Jesus. Leia bem alto, Senado. Pode ler bem alto toda a igreja. Mateus 5,16. Tem conteúdo e princípio moral aí ou não tem? Tem ordenação
ordenança de santificação que você está lendo, que Jesus está pregando aí? Sim ou não? Amém ou não? O que Jesus está definindo aí? Se você for no dicionário e ver santificação ou justificação, eles têm um significado diferente, mas quando eles se unem para uma obra, eles são inseparáveis. Meu Senhor está deixando claro aí, se Cristo é a nossa justiça, da mesma forma Ele é a nossa santificação, porque o propósito dEle é colocar essa lâmpada acesa aqui, lá entre as trevas. Se Ele nos inocentou da culpa, Ele também nos dará a pureza ou a purificação da corrupção. O mesmo braço que nos tira da culpa eterna é o mesmo braço que nos purifica da corrupção. Viver uma graça, um amor divino sem santificação pela palavra de Deus, isso é impossível. Deus não ama sem justiça, Ele ama com justiça. Esse amor filosófico que está sendo concebido aí não é evangelho. É aquilo que estava lá tentando combater a igreja, é a liberdade dela de professar a Cristo, impedi-la de ter o evangelho simples, enchendo ela de badulaque, de porcaria para ela se perder. Como 1 Pedro 2,12 ensina, Tiago 2,17, verso 8, onde o texto de Tiago deixa claro, fé sem obras fé sem obras Se você diz que você crê em Deus, o diabo também crê. Qual a diferença entre ele e você? Deve ser as obras. Então esse povo que está vindo para a igreja agora no movimento evangélico tem que entender o seguinte: olha, se Jesus estendeu o braço para você, filho, para te dar uma chance de ser salvo, desconsiderando e não imputando o teu pecado no tempo da tua ignorância, e te trazendo para uma renovação, para uma experiência de mudança, ok? Uma chance de uma vida com Deus, eu creio nisso, só que não parta pela metade, o propósito, porque o mesmo braço que te resgatou da maldição e da condenação na lei, é o mesmo que agora vai querer te purificar, te mudar, te transformar. E no Evangelho, nós temos lá a redenção, proposta por Cristo, mas que acompanha reprovação, ordenança de santificação, zelo pela alma, instruções de boas obras, conduta regida. A igreja se preocupava com a sua utilidade espiritual, com o seu nível de santidade, para oferecer a Cristo uma obra de gratificação, como forma de recompensá-lo pelo que Ele fez por nós na cruz. Que é exatamente o que as pessoas estão querendo desperdiçar, rejeitar. Elas querem uma vida com Cristo sem lei, sem compromissos, sem regras. E tanto que isso é verdade, que já diferenciaram Deus do Antigo Testamento com Deus do Novo Testamento. Já colocaram Deus do Antigo Testamento como aquele que está sem controles e de temperamento forte, e o do Novo, pacífico, bonzinho, amigo dos pecadores. Isso é inconcebível no estudo da palavra, porque é o mesmo Deus, não muda nada. A única coisa que muda do que Deus já escreveu na história da salvação é que Ele pagou um filho agora para te dar uma chance da qual Ele não quer que você despreze. E por intermédio de Cristo, estabelecer a igreja que Ele tanto sonhou, que Israel não conseguiu ser. Uma igreja feita de graça e de fé, cujos dois valores importantes na salvação de Cristo não podem ser trabalhados em gente que não quer mudar, que não quer disciplina, que não quer santidade, que não quer compromisso, que não quer ser leal, que não quer obediência, sujeição ao que a Bíblia determina, o que o Evangelho ensina. Dizem eles para mim, deixa que Deus julgue no último dia, mas Deus não nos deu palavra para nós julgarmos os que estão dentro da igreja, como disse Paulo, antes que venha o juízo. Que zelo que é esse? Que raio de pensamento que é esse? Que você deixa aqueles que estão errando para que eles acertem contas com Deus no último tempo, na última hora. Que amor que é esse pelas almas que você tem? Ou aqueles que estão me ouvindo que têm esse pensamento, que tipo de amor que é esse?
Não fale a verdade, não conte a verdade, não discipline, não discrimine, não atemorizem as pessoas pelo conteúdo absoluto, pela verdade absoluta. Deixe que elas saibam no último dia, que se danem eles é o que você está querendo dizer para mim. Mas o Evangelho não pensa assim. São segmentos que estão penetrados aqui no nosso meio. Sempre eles estão aqui. Não é? Sempre eles estão aqui. Se ele não é santo porque come um rabanete, ele é humano porque ele ama todo mundo e aceita tudo. Entendeu? E não há um equilíbrio nisso. Infelizmente, irmãos, quer que eu faça o quê? Ninguém quer ser o primeiro termo, só quer aquelas duas opções. Só quer a moda, não quer a essência, pois a essência me ensina o seguinte: Jesus Cristo age em você, pela ação do seu Espírito Santo, para que você seja justo e santo. São atribuições dele e esforços deles em primeiro lugar. A glória é dele. E toda vez que você for em busca de se inspirar no amor de Deus, não esqueça da justiça dele. Não esqueça da santidade dele. Porque ele não aceita profanos, hereges, mentirosos, sacanas, iníquos, fornicadores, prostitutos e promíscuos. Por isso mandou o seu Filho para condenar o pecado na carne e levantar um povo regenerado, transformado, dessa redenção, que ofereça a ele boas obras, luz, testemunho. O mesmo braço que te tirou das trevas é o que vai trabalhar no teu vaso. O mesmo braço que te tirou das mãos do diabo é aquele que também quer quebrar o teu pecado e a tua iniquidade. O mesmo braço que te amou e te agarrou e disse: você é meu, é o mesmo que quer ter poderes sobre a tua vida para te fazer obra dele. Sacerdócio santo, povo eleito de Deus, para anunciar as grandezas do seu evangelho para este mundo de corrupção. E nós não vamos parar esse processo no meio do caminho para estabelecermos segmentos que conspiram contra o evangelho. Nós não vamos parar esse processo no meio do caminho para estabelecermos segmentos da qual privilegiam e nomeiam e promovem as nossas vidas, porque ele é digno dessa glória, dessa honra, desse poder que nós estamos pregando aqui. É por ele e para ele. E se você não se converteu, é hora de você se converter então. Porque eu não sei qual dos dois problemas são maiores aqui. O que quer liberdade? Ou quer ser perfeito demais a ponto de se sobressair a justiça de Cristo e a santidade dele? Acorda aí, irmão! Quantas vezes que a gente não ouviu falar em caridade, castidade e piedade como metas da igreja católica, como meta dos católicos, e todo mundo se gabando e canonizando gente a ser santa, baseado num currículo, numa biografia parecida a esta. E quando você vai advertir um católico de que eles são idólatras, eles não reconhecem isso. E tenha coragem, descaradamente, de dizer que eles estão somente criando estátuas ali, como forma de lembrança daquelas pessoas. Quem são elas? O que elas podem diante desse evangelho? Nada. São pedaços, são trapos, são sombras. Jesus é a realidade, ele é a perfeição, ele é a santidade. E todas estas coisas chegam a nós pelo poder desta fé, pela ação do Espírito Santo. Abre o teu coração e acontece. Fecha ele, que Deus não opera. É assim. Da mesma forma que tem aquele outro idiota que nós tentamos segurar ele no compromisso do evangelho para ser uma pessoa melhor, como Deus quer, e ele sempre quer dizer, ou sempre quer falar, ou quer sempre interpretar dessa maneira, de que nós somos radicais, extremos, de que nós somos isso, somos aquilo. Não acho que eu sou extremo nem radical, não. Pregando isso para você aqui nessa noite, de que você tem que ter critério e conduta naquilo que você faz na vida, como Jesus te ensina. Extremo para mim, radical para mim,
É o que a igreja impôs aí, tantas décadas, gente para colocar véu na cabeça, gente que tem que viver dentro de um terno e de uma gravata, pessoas que têm que ter tipos de alimentos específicos para não pecar contra Deus, datas, meses, anos, dias, semanas de festividade, como forma de penitência, como forma de esboçar, expressar sua carisma por Cristo, não é? E eu posso dizer aos amados aqui nessa noite, é uma vergonha, é uma afronta para Cristo, todas as vezes que nós dedicamos essa obra, ou damos a ela o nosso nome, como tão é a afronta para aquele que tenta escapar do compromisso de levar a sua cruz por amor a Cristo, agora, baseado nesse amor profundo e perfeito que Deus deu a ele, e não querer retribuir a ele o que ele fez, mas viver às custas do que ele fez. Você tinha que ter vergonha. Todas as vezes que a palavra está te exortando, te disciplinando, te admoestando em coisas realistas, concretas da tua vida, você se esconder atrás de uma aparência para dizer que elas são injustas, que essas colocações não conferem com a tua realidade. Ou então, todas as vezes que o Espírito Santo está exortando a igreja, está falando de verdades que nós sabemos que são verdades, ficamos ali respaldados naquele sentimentalismo de que nós somos vítimas, de que nós somos perseguidos, de que nós não tivemos sorte, de que nós não tivemos as oportunidades cabíveis para se ter uma vida melhor, e o que nós estamos precisando agora nesse momento é o calor, é o amor, é o abraço, é o reconhecimento, é o valor, é a autoestima. E Jesus querendo dar para ele a cruz para ele levar. É vergonhoso que esses dois pontos aqui, identificados por Paulo na igreja lá atrás, estejam ainda vivos e alimentados pela igreja atual. E o mais simples do evangelho é ninguém querendo. De dizer o que eu sou, o que eu faço, são obras feitas pela mão dele. Tudo que aconteceu na minha vida desde lá até agora, foi ele em mim, e todas as coisas por ele. Tem esse prazer de dizer isso. Deixar Jesus aparecer ao invés de você. Deixar de que ele seja a tua justiça, de que ele seja a tua santidade ao invés de você mesmo. Texto de Mateus, capítulo 10, versículo 22, terceiro ponto aqui sobre justiça e santificação. O dom, a tarefa e a aparência. Olha para o teu irmão do lado e diz para ele: nós fazemos porque cremos, fazemos porque amamos. Amém? Ou não? Amém ou não? Amém. O que vive da fé, o que vive da graça, ele pode dizer isso: eu faço porque amo, faço porque creio. Nada do que sai de mim sai por tarefa, obrigação, exigência, legalidade ou coisa parecida. Eu faço porque eu creio, eu faço porque eu amo o meu Senhor, o meu Salvador Jesus. É mais ou menos isso. Lê o texto de Mateus 10, 22, cenáculo. Primeira Coríntios 13, 13. 1 Coríntios 13, 13. Dom, tarefa. Qual dos dois nós vamos ficar hoje aqui? Se a santidade é um dom, se a santidade e a justificação é um dom de Deus para nossas vidas e vem por intermédio da fé, é tarefa? 1 Coríntios 13, 13, leia bem alto para o pastor.
Paulo está deixando claro aí o quê? Que o dom que eu recebi do meu Deus por intermédio do seu Filho crucificado me ensina o seguinte: que a justiça e a santidade que o Evangelho me prega e é dom de Deus para as nossas vidas, foi concebido por Ele, não por nós, e isso chegou pela fé para nós, se inicia na fé, mas se termina no amor. Pois fé e esperança sem amor não tem sentido, Paulo está deixando claro aí. Se aquilo que nós somos foi concebido pelo dom de Deus, Paulo está dizendo o seguinte: tudo que a gente fizer vai ter que ser feito porque nós cremos, porque nós amamos, nunca por causa de uma tarefa, de uma legalidade, de uma exigência. Tem que ter sentimento de fé, tem que ter o sentimento do amor. Assim, os três se relacionam, não há motivo da fé e esperança existir sem o amor não existe, pois a Bíblia entende que é a partir da fé, mas agindo pelo amor, que os crentes realizam a vontade de Deus. É a partir da fé e realizando pelo amor que sentimos a Cristo, que nós sentimos por Ele, que os crentes aqui fazem a vontade de Deus. Sem amor não há perseverança, sem amor ninguém chega no final. Você pode começar, mas se você não tiver amor, você não vai chegar lá onde Jesus quer, você entende? Não basta só crer, tem que amar. Se o dom da santificação, o dom da justiça que Deus nos deu, procede do que eu estou pregando aqui, você vai entender o que eu estou querendo dizer para você agora. Agora, o que é ruim nisso que está sendo pregado hoje aqui? Aqueles que sempre tornam o Evangelho uma meta, uma regra por regra, princípio por princípio, ficam dividindo toda aquela coisa, exatamente para dizer o que interessa mais, o que é certo, o que é concebível para essa época, para nós fazermos ou coisa parecida. Discutem o que está provado. A fé está pronta, você tem que amar agora, meu filho. E você não vai perseverar, como meu Senhor disse, você não vai chegar até o fim para ser salvo sem amor, sem sentimento naquilo que você faz aqui. Se você pegou a mensagem da cruz por uma tarefa, você é tão igual quanto aqueles lá, que pensavam que as virtudes que eles tinham, todas elas estavam baseadas em práticas pessoais, em exercício próprio, com a sua religião. O fator do milagre, que é Cristo, já não existia mais. O fator da presença do Espírito Santo também já não importava mais. Só tinha sentido aquilo que eles faziam, aquilo que eles eram. Cadê Jesus nesse povo, minha gente? Aí é que está a grande... Quer colocar como tarefa? Então, se nós temos uma tarefa, então é isso aqui. Iniciamos com Cristo um processo chamado fé. E só vamos terminar quando amarmos Ele como Ele nos amou. Sem isso, vira religião. O povo aqui obedece. Não é porque o pastor manda, não é porque o pastor exige, não é porque o pastor grita. Aliás, eu grito. Mas não é pela minha imposição, pela minha oratória, pela minha autoridade, como a Igreja Católica e os evangélicos exerceram isso muito bem. A salvação já não é mais de Cristo, a salvação agora tem que ser distribuída e dividida. É de Cristo, da igreja e da liderança, pelo amor de Deus. Faço por honra ao pastor, crentino. Faço por honra à igreja, crentino. O pastor é isso, o pastor é aquilo, o pastor não é nada. Faço porque está escrito, crentino. Não é só pelo que está escrito, é pelo amor de Deus que nós fazemos isso. Porque o Evangelho não saiu da igreja, o Evangelho não saiu de mim e de você. O Evangelho saiu de uma ação, de um depósito, de um pai que amava e que teve que dar o seu filho para o resgate daqueles que ele amava. O Evangelho
evangelho não é uma regra, não é uma lei, não é uma burocracia, não é uma administração. É o entendimento de como você pode gratificar a Deus pelo que Ele te ofertou. Se você não tem sentimento, não tem coração, não tem amor por Cristo, para que fé? Para que regra? Para que moralidade? Para que pregação? Para que atingimos o nível da perfeição, se vamos todos queimar no fogo do inferno, porque não vamos chegar até o final? Quantos que não saíram do cristianismo, que não se desviaram do cristianismo, que não abandonaram a Cristo, já não se perguntou por quê? Porque eles começaram pela regra, mas não amaram. E santidade também é amor, irmão. Santidade também é amor. Perseverança é uma virtude do Espírito que prega amor. E Paulo colocou como uma das colunas mais fundamentais entre a fé e a esperança. E ele não fez errado, não. Colocou muito bem. Para deixar claro o seguinte, tem gente aqui trabalhando para tornar a formalidade, para tornar a sua aparência, né? Formas de penitência. Sabe como é que é? Ele tem coragem de chegar ao extremo do ridículo, tá? De impor para o seu corpo certos costumes e preocupações físicas, puramente físicas, como uma forma de penitência, ou seja, de provar para Deus o seu sentido de fé, o seu amor. E Jesus querendo o coração dele. O cara está preocupado com cabelo, com pintura, com brinco, com calça, com terno, com gravata, com carne, com café, com certos alimentos não puros. E naquela discussão, o que é lícito, o que não é lícito, o que é certo, o que não é certo. E o evangelho lá no meio dessas discussões toda, querendo a coisa mais objetiva, mais simples, mais pura, mais profunda de nós, o coração. Dizendo que o evangelho não tem aparência, como não é libertino. Dizendo que o evangelho não busca aparência, busca fé, busca amor. Como não é libertino, como não é imoral, não ama sem olhos. Você pode amar sem olhos, o evangelho não. Ele ama vendo todo mundo direitinho, até do avesso. Quando o evangelho quer amar, ele chama a santidade, vem. Quando ele quer inocentar, salvar, ele já chama a santidade também. Vamos dar um jeito nesse cara, para ele ser completo para Deus quando ele for chamado no juízo. Sabe, deixa eu me penitenciar, quero me achar puro diante do Senhor. Vou me abster das carnes vermelhas, vou me abster do macarrão com molho, vou me abster da carne de porco, vou me abster de alimentos impuros. Daí acho que o Espírito Santo tem que fazer que nem fez com Pedro. Desceu um lençol com todos esses alimentos em cima da cabeça dele, derrubou uma feira em cima da cabeça dele. E falar para ele, olha meu filho, tudo isso daí Jesus já santificou. Já está santificado. Ele cumpriu a lei para te dar o mais importante dela, o coração sincero, convertido e reto diante de Deus. Viu, puritano? Tiago 4,17. Pode ler bem alto, Sináculo. Faça porque você crê e você ama. Nunca faça porque é uma tarefa, filho. Faça porque você crê e você ama o teu Senhor. Nunca faça porque é uma imposição da igreja. Há uma verdade absoluta. Mas eu faço porque creio e faço porque amo. Amém ou não? É que nem o dízimo. Quem disse para você que é para o pastor? Quem disse para você que é para a igreja? Quem disse para você que é para a igreja? Hã? Segundo a palavra, é do Senhor, você só está devolvendo. Mas você não quer pensar assim. E usa a frustração com eles que erram e pecam com isso, para justificar o teu erro. E dizer que você está certo e a Bíblia está errada. Então eu acho que Deus pensa assim, vamos arrancar tudo dele, vamos tirar tudo dele.
Vamos botar devorador em tudo quanto é lado aí. Vamos abrir as portas para o diabo, para ele entrar com tudo dentro da casa dele. Não é só dinheiro que vai perder, não. É saúde, é paz, é tudo. Só por esse conceito de que o que ele está fazendo, ele está fazendo pelo pastor e pela igreja, porque o pastor apelou, porque o pastor pediu. Eu já vi gente chegar na igreja, e nessa aqui mesmo também, aconteceu poucas vezes. Mas a gente chega e fala: pastor, eu senti no meu coração de dar essa contribuição pela obra. Eu senti, Deus falou comigo de dar essa contribuição para a obra. Está aqui, pastor. Está aqui, pastor. Aí eu fico super feliz. Porque eu sei que se depender da minha simpatia, da minha beleza, da minha postura que eu não tenho, se depender de mim, o povo sai correndo da minha igreja. Mas se o cara amar Jesus, amar Cristo, se o foco dele é Cristo, se o foco dele é a fé, se o foco dele é o amor em Jesus, ele não vai olhar para mim. E vai fazer porque ele pediu, não porque eu estou pedindo. Tiago 4,17, lê, cenáculo. Vai. Quer um exemplo disso que o Tiago está falando aí? Mateus 26:10. Olha o que Jesus falou pelo ato daquela mulher que chorou aos seus pés. Olha aí. Pode ler só esse versículo aí, pode ler. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Amém. Entendeu? Bom, a santidade e a justiça é um dom concebido por Deus, não por nós. Quando elas chegam para tornar Jesus uma realidade na nossa vida, por mais que sejam diferentes, elas são inseparáveis no quesito de levantar a igreja para Cristo. Assim nós entendemos que ela é um dom. E porque é um dom, nós fazemos porque cremos, nós fazemos porque amamos a Cristo, não porque é uma tarefa. E aqui se conclui o evangelho que as obras realmente não salvam ninguém, o que salva é a fé. As obras é uma consequência desse sentimento que nós vamos construir por Jesus, e por isso nós vamos dar a Ele o que Ele merece. Então aqui, em Tiago 4,17, fala sobre um pecado que muita gente não quer enxergar. E qual o pecado? Aquele que cometemos contra Cristo. Muita gente se sente doído com a pessoa do lado, se sente doído com a pessoa da família, se sente doído por injustiças cometidas que envolvem pessoas. Minorias se sentem machucadas, feridas, incomodadas com os pecados que são cometidos contra Cristo. Mais se doem, se machucam pelo que fazem com as pessoas, até com o cachorro da rua, que grita: Quem Caim, 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 Abel. E ele vai lá, monta um fórum, uma diligência para defender o dog. Mas a igreja, ninguém se dói por ela, ninguém se machuca, que nem a irmã Alessandra, a missionária falou aqui no púlpito aqui, né? É fácil para eles pedir perdão. E é fácil para eles esquecerem também do que eles fizeram com a igreja. É fácil tornar o assunto pessoal e não ministerial. Uma ocorrência comum e não um sacrilégio profundo contra Cristo. Difícil você ver uma pessoa que se dói, que se entristece pelo que estão fazendo com a igreja. E nós temos um caso parecido aqui. Sabemos que as obras, elas não salvam. A fé em Cristo salva. O início é a fé. Mas o rigorismo, com a severidade, com a santidade, com a conduta, com a fidelidade, irmãos, é um bom procedimento para mim e para você. Porque o pecado que Tiago trata aqui é o que Jesus fala em Mateus 26:10. Quando foram censurar aquela mulher pelo que ela estava fazendo, o que Jesus disse? O que essa mulher está fazendo, ela está fazendo por mim. As boas ações que ela está nesse momento praticando é para mim. As obras boas na fé, no Evangelho, devem ser feitas para Ele.
E se elas estão ausentes da nossa experiência cristã, o pecado que nós estamos cometendo não é com o pastor, nem com o membro, não, nem com a família, é contra Cristo. Porque todas as coisas boas que o Evangelho me ensina, o Evangelho quer que eu apresente a Jesus como um ato favorável a Ele, de glória para Ele, de exaltação a Ele. E se eu não fui nada, oferecer nada para Ele ali na oportunidade que eu tive, o pecado que eu cometi foi contra Ele. Aí é que está a questão, será que tudo que nós estamos fazendo aqui, dentro dessa igreja, tem esse sentido? De sermos fiéis, rigorosos, em apresentarmos a Ele algo que Ele se sinta valorizado? Ou será que nós estamos pegando todas aquelas boas obras e regras e sistemas doutrinários para construirmos uma igreja com o nosso rosto, com a nossa cara, a fim de que todos mundo digam, olha, veja o crente, ele está andando lá, ó, ele está passando por lá, palmas para ele, pétalas de rosa para ele, aplausos para ele, como eu já vi muitos líderes sendo almejados e recebidos assim dentro de uma igreja. Talvez nós não nos convertemos, pastor. Realmente, talvez a gente pegou certas práticas sacramentais dentro da igreja, esses esforços que o Evangelho ensina, para centralizar tudo em nós. E de certa forma, sermos maiores do que Cristo. Porque se a justiça que eu pratico e a santidade que eu tenho são atribuídos a mim, e a minha dedicação, eu não me converti. E sou tão idiota quanto aquele que nesse momento está discutindo uma forma de ser mais livre dos compromissos com a lei do Evangelho. De ter mais liberdades para fazer. Só porque Deus ama. Coisas inconvenientes. Só porque Deus ama. Sou tão igual quanto aquele que nesse momento está pecando, para que a graça aumente e Deus ame mais no final de tudo. Pensando que a minha justiça sobressaiu a daqueles que estão lá fora, porque nós temos uma lei aqui. Seja judeu ou pagão, todos vão para o inferno. Porque aqui o ramo não serve para nada sem a videira. E você precisa entender isso. Vou para o céu porque sou batizado? Vou para o céu porque construí igrejas para Cristo? Vou para o céu porque operei obras e milagres em nome dele? Está escrito lá o nosso Senhor deixando claro, aparta de mim, maldito, para o fogo eterno, que fez todas essas coisas. Vós que praticais a iniquidade, que iniquidade é essa então? Se ele expulsou demônios, se ele curou, se ele pregou, se ele fez tudo isso que Jesus está falando aí. Qual a iniquidade, pastor? Que ele fez tudo por causa dele mesmo. Para benefício próprio, entende? É a mesma coisa daqueles que ficam desmotivados dentro da igreja. A partir do momento que eles não veem retorno naquilo que eles estão investindo aqui, aí eles vão lá procurar saber do patrão que o que eles estão investindo aqui não está dando o retorno que eles esperavam. É mais ou menos assim como a igreja está sendo tratada. Então é debaixo dessas construções loucas, insanas, não sujeitas à palavra, que fazem a igreja adoecer e se enfermar como ela está agora. Ou por intermédio daqueles que querem ser justos demais, ou por intermédio daqueles que querem ser liberais demais. Não fazem porque creem, não fazem porque amam, fazem porque querem satisfação própria, fazem porque querem aparecer, não fazem por Cristo. Você tem feito uma obra para Cristo? Você tem construído uma obra para Jesus? Então você nunca vai se preocupar com valores nem com respostas. E sempre vai recorrer à justiça e à santidade dele,
como miserável, que veio sem méritos, e vai ser salvo sem eles também. E se nós recebemos alguma recompensa lá no alto, quando Deus nos recolher e nos chamar, tudo que Ele nos recompensar será calculado, decretado segundo o que Cristo fez. A minha ambição não é uma coroa, não é uma nomeação, não é uma casa, não é um carro lá, não é estar ao lado dos 12 apóstolos e sacerdotes que vão julgar o mundo. Esse tipo de viagem, de posição, de conquista, de nomeação, esses que querem sempre ser xerifes em todo lugar que eles estão. Como meu Senhor mesmo disse, se você quer ser salvo, você tem que pegar o último lugar, não o primeiro. Porque o primeiro, aquele que pegou o primeiro lugar, o dono da festa vai dizer para ele, vai lá para trás porque você não é digno. Porque aqui a ordem é essa, senta no último banco, e o dono da festa manda você subir aos poucos cada nível. Ele concede, Ele dá. Não é você que merece, nem eu que merecemos. Então se você vem sentar no primeiro lugar, já achando que você merece alguma coisa aqui, manda esse cara para trás. Porque o evangelho é para aqueles que se humilham, não para aqueles que queiram se exaltar. Jesus é para aqueles que se humilham, não para aqueles que queiram se exaltar. Quem sabe você não enxerga isso amanhã? Se não for hoje nesse culto, quem sabe amanhã, não é? E uma hora você se converte, pô. Uma hora esse evangelho simples vai entrar na tua vida. Eu dei de comer para o pobre, eu dei de beber para o pobre, porque eu fiz pelo meu Senhor. Fiz por amor a Ele, não porque eu sou bom, porque não sei negar a esse pobre alguma coisa, sabendo que o meu Senhor faria o mesmo por ele. Ponto final. Se a justiça nossa e a santidade que nós empregamos aqui for melhor da que os outros que estão lá fora, somente por causa de um exercício, nós não nos convertemos, realmente não nos convertemos, porque a diferença entre eles e nós aqui é Cristo. É Cristo. É o Cristo crucificado, dando a sua vida por nós, e nós o aceitando como único Senhor e Salvador de nossas vidas. Não é medida na inteligência, é medida no coração. Não é medida na vida econômica, é medida no coração. Porque eu posso ser pobre, burro, mas se eu for crente, eu tenho tudo. Posso não ter a aparência de um crente, mas se eu for crente e satisfazer o meu Senhor por isso, aí eu sou salvo. E se tudo que eu faço dentro dessa fé eu faço por amor a Ele, aí eu atingi a perfeição que eu tanto queria encontrar, mas não sabia onde ela estava, porque sempre me vi preso a alguma coisa errada e não entendi o porquê. E agora eu digo o porquê. Porque a perfeição é o que te faz ser, é a razão que faz você fazer fé, e isso é perfeito. Sabemos que mesmo errado, Ele permanece fiel. Que mesmo olhando aqui e não vendo ninguém de pé, Ele permanece fiel. Isso é perfeito. Saber que quando você vier e dizer, Jesus, me dá uma chance, Ele vai te aceitar. Mesmo que os homens não te queiram mais. E te dará uma chance. E que em nome do Senhor Jesus Cristo aqui nessa noite, todos que ouviram essa pregação se desprendam da ideia de que nós estamos indo em busca de uma liberdade que gera iniquidades ou de uma perfeição que nos faz ser santos. Porque queremos crer e amar Jesus, só isso. Crer
e amar. Isso é perfeito. Aqui, para o Evangelho nessa noite. Eu não vim empurrado para cá. É porque Ele existe. E é o único meio de salvação que você pode ter agora. Isso é perfeito, cenáculo. Saber que não é Ele que vai abandonar, é você que vai abandoná-lo. Então isso me dá vontade de vir no próximo culto de novo aqui nessa igreja. Porque a hora que eu entrar para finalizar dentro dessa igreja, eu sei que o meu Senhor não vai medir minha roupa, Ele não vai medir o meu cabelo, Ele não vai medir a minha saia, por mais que não tenha decência, por mais que não tenha postura, Ele ainda vai querer se dedicar inteiramente para revelar tudo aquilo que está dentro do meu coração e toda a minha história que está oculta a fim de me salvar. Vai exigir de mim coisas que os homens não estão nem aí. Isso é perfeito. Saber que o culto vai ser ministrado por Ele. E que o poder que exerce aqui não está descontrolado. Está bem centralizado. Nesse foco. Fazer você crer e amar a Jesus. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos.